buscamos a Ti em oração. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Senhor do céu, Senhor, me dê entendimento, conhecimento, sabedoria para poder guiar essas pessoas. Ó, Papai, que eu não seja humilhado, Senhor, por fazer o bem, Senhor, por favor, Senhor. Clareza no nosso caminhar, na nossa vida, vivendo na santidade, Deus poderoso, do equilíbrio que o Senhor tem para nós. Direciona esta reunião, Deus poderoso, segundo sua vontade, para a tua glória e nosso crescimento e novos serviços. Amém. Hoje é 29 de junho. 29 de junho. Mantendo o vigor da recuperação. A complacência é o inimigo de membros consubstancial tempo limpo. Se permanecermos complacentes por muito tempo, o processo de recuperação cessa. Texto básico, página 91. Após alguns anos em recuperação, a maioria de nós começa a sentir que não há maiores desafios. Se fomos dedicados no trabalho dos passos, o passado está amplamente resolvido e temos alicerces sólidos para construir nosso futuro. Amém. Aprendemos a aceitar a vida quase exatamente como ela é. A familiaridade com os passos nos permite resolver os problemas quase tão rapidamente quanto se apresentam. Quando descobrirmos esse grau de conforto, tendemos a trabalhá-lo com uma parada para descanso no caminho da recuperação. No entanto, fazendo isso, subestimamos a natureza da nossa doença. A adicção é paciente, sutil, progressiva e incurável e também fatal. Podemos morrer dessa doença, a não ser que continuemos a tratá-la. O tratamento para a adicção é um programa de recuperação vigoroso e contínuo. Os 12 passos são um processo de maneira de estar um passo à frente da doença. Reuniões, apadrinhamento, serviço e os passos serão sempre essenciais à continuidade da recuperação. Embora com 5 anos limpo, possamos praticar o programa de maneira um pouco diferente do que aos 5 meses. Isso não significa que o problema mudou ou se tornou menos importante. A nossa compreensão prática é que mudou e evoluiu. Para manter a recuperação renovada e vigorosa, devemos permanecer atentos às oportunidades de praticar o programa. Só por hoje, enquanto continuar crescendo em recuperação, procurarei novas maneiras de praticar o programa. Amém? Amém. Antes de a gente entrar nesse texto aí, sobre o conformismo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é comunidade terapêutica? Comunidade terapêutica não é, o local específico em si, a entidade em si. A questão da comunidade terapêutica, na realidade, ela é uma ideia, o conceito seria basicamente um grupo de pessoas reunidas para um determinado fim. É um sistema residencial onde cada um lava sua roupa, lava seu banheiro, arruma a sua cama, organiza suas coisas, faz a higiene pessoal. Tem a questão de você conseguir lidar bem com o grupo, de respeitar o próximo, de ser respeitados e assim por diante. Tá? Isso seria basicamente o conceito sobre comunidade terapêutica. Por que comunidade terapêutica o portão é aberto? Porque quando você se propõe a passar por um tratamento, você veio de livre, espontânea vontade. Ok? Qual que é a ideia? Você olhar aquele portão aberto e falar, cara, eu não vou embora porque eu vim para mudar. Um desafio, né? É um desafio. Eu vim, certo? Com o objetivo de sair diferente da forma que eu entrei. Amém. Então nós precisamos ter isso daí em mente
que não é porque o portão está aberto, tá ok? Certo? Então simplesmente vou embora, vou voltar a estaca zero, vou recair, vou fazer um monte de besteira por aí. Isso é bobagem, é perda de tempo. Tá? Assim como é perda de tempo, você está num lugar desse, tá ok? Né? E você não aderir ao tratamento. Se você não adere ao tratamento, tá ok? Você vai ficar 180 dias aqui, ok? Não vai assimilar nada e talvez você possa ir embora de uma forma pior do que pela que você chegou. Né? Então a gente precisa ter muito foco, determinação, um objetivo puro e simples, né? De uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, a mudança de hábitos, né? Que elas são essenciais para mim e para você. Ok? Quando o cara ele sai, recaiu, voltou, o que vocês acham que é? É um fracasso ou é um sucesso? Sucesso. Uns falaram fracasso, outros falaram sucesso. Por que fracasso? Ele deixou de permanecer na comunidade. E por que sucesso? Porque ele voltou. Amém. Aleluia. Nós devemos entender que assim, o indivíduo, quando ele tenta ter uma recaída, geralmente o que ele vai fazer? Ele vai recair, certo? E vai ficar para a rua. Ele vai permanecer recaído. Você está entendendo? Certo? Então ele vai para a rua, ele vai voltar a usar droga, ele vai voltar a beber, vai voltar a vender as coisas dele, vai voltar a roubar, vai voltar a furtar, ele vai voltar a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Mas quando ele tem esse lapso e faz o bate e volta, significa o quê? Que ele lembrou que existe uma zona de segurança para quê? Para que ele não torne a fazer aquilo que ele fazia antes. Ou seja, entre os danos que foi causado nessa recaída, em vez do dano piorar, não, ele fez uma redução de danos. Eu não vou para o pior. O que eu vou fazer? Eu vou tentar de novo. Vocês estão entendendo? Pode falar. Não, eu fiz sucesso porque eu falando de mim. Eu talvez não mudaria. Certo. Eu talvez assim, meu orgulho, né, sair, ver as costas e tal, o meu orgulho talvez me impeçaria de ter esse lápis de falar, vou voltar. Entendeu? Mesmo sentindo dor, mesmo sabendo que eu estou na banguela, acelerando, seria difícil eu ter esse lápis. Então, se o cara conseguir ter esse lápis, eu acredito que é uma reação, uma atitude de sucesso. Também é uma quebra de orgulho. O que é interessante na realidade? É interessante a gente aprender uma coisa, rapaziada. Todos são sujeitos a uma recaída. Amém. Todos são sujeitos. Aleluias. Mas essa sujeição da recaída do lapso, ela vem a partir do momento que eu não faço a minha parte. Qual que é a minha parte? Me dedicar à mudança que eu vim buscar. Para que eu possa ter essa mudança, eu tenho que prestar atenção em mim. Porque foram os meus comportamentos, foram as minhas escolhas, tá ok? Que fizeram que eu tomasse o caminho da dependência, do álcool, da droga e assim o comportamento que vai vir juntamente com o uso. Né? Quando me proponho a fazer uma mudança, então eu já tenho uma mudança de mente, porque antes eu não aceitava. Antes eu achava que aquilo era lugar para louco, para maluco, retardado. Você está entendendo como que eu gosto? Né? E por algum motivo eu tive um lapso de sanidade e eu falei, cara, eu vou buscar ajuda. Eu preciso de ajuda. Então o que o indivíduo vai fazer? Ele quebra todo esse estigma, né? E passa a pensar e a refletir e a aceitar ou até pedir, né, para passar pelo tratamento. Okay? O tratamento ele consiste em 2 fatores: desintoxicação
né? Que é a primeira fase, e a ressocialização. A desintoxicação ela começa a partir do momento que eu tiro você do local de uso, das facilidades do uso, né? Trago você para um local afastado, onde você terá mais dificuldade, não quer dizer que você não consiga, mas você terá mais dificuldade de conseguir a sua droga de preferência. Então, por que essa distância? Para inibir, tá ok? Para inibir, para evitar com que você tenha acesso facilitado à droga ou ao álcool, para que você não venha ter recaída. Ok? Quando o cara quer usar, ele vai usar. Né? Quando o cara coloca na cabeça dele, fala, não, eu quero saber de uma coisa, eu vou usar. Ele sai andando 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros, ele vai andar. E vai fazer o uso da droga de preferência dele. Mas, tem pessoas que falam, meu, eu quero usar droga. Só que ele fala, porém, eu não vou andar 3 horas e meia. Eu não vou andar 26 quilômetros até chegar lá na rodoviária, certo? Para depois me arrepender e ter que voltar a pé de novo, 3 horas e meia indo, 3 horas e meia voltando, fora o tempo que eu vou perder lá. Então, essa distância é para inibir esse tipo de situação. O cara ele vai pensar 2 vezes antes de sair. Significa que alguém vai amarrar ele, vai bater? Não, não vai. Você é dono da tua vida, você é dono das suas escolhas e você é responsável pelas escolhas que você faz. Ninguém vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então você tem que tomar as suas escolhas. E a preferência é que você faça as escolhas certas. Entre o fracasso e o sucesso. Eu pensei nas duas hipóteses. Talvez eu disse sucesso. Eu disse fracasso. Do ponto de vista. E se o Paulo sair do portão para fora e usar, o Paulo é o fracasso. Tá? Em questão do Paulo, essa última recaída aí foi a das piores. Enfim. Então vamos lá. Hipótese dizendo voltado para a comunidade, onde o Paulo está acolhido. Eu saio uma vez, faço o que eu quero lá fora, retorno. Legal. A comunidade me acolheu. Então não quero bosta nenhuma. Se o intuito do Paulo é vir para se tratar, o Paulo sai, recai, o Trovão vai buscar na rodoviária. Paulo sai a segunda, o Trovão vai buscar o Paulo na rodoviária. A terceira, e aí? É sucesso do Paulo? Quantas recaídas o Paulo já teve? 7 internação, né? 7 internação? E se na terceira todo mundo fechasse as portas das internações e deixasse essa internação junto? Segurando. Sim, eu pensei, eu pus na balança. O que acontece? Vamos lá. Eu estou dizendo para mim. Para mim, eu não estou dizendo dos 2 que foram embora e vai voltar. Para mim não importa. O que acontece, rapaziada? O dependente químico, o alcoólatra, o adicto em si, você entendeu? Ele tem uma coisa que é muito interessante. Né? É espada para o outro, porque eu sou moralista. Por mais que eu tenha um uso, por mais que eu seja errado, você entendeu? Por mais que eu esteja numa situação da qual eu não posso cobrar nada, eu ainda sou um cara moral. Entendeu? Então, quando eu vejo a repetição do erro do outro, aquilo me incomoda. Eu entendo perfeitamente. Por que vai me incomodar? Porque eu me vejo nele. Só que em situações diferentes. Sim, claro. Né? E aí fica essa questão, pô, mas e aí? O cara vai continuar voltando? Vai. Só que uma hora vai ter o basta. Eu mostro do Pedro do menino que saiu, eu fui buscar, voltou, depois ele quis sair. Nossa, se sair agora já era. Quantas vezes o cara saiu depois?
Mas é como o Fabrício disse, talvez eu também não conseguiria voltar. Então, talvez você não conseguiria voltar. Mas tem gente que ainda consegue. Talvez um dia, que eu espero que não aconteça, se algum dia você tiver uma recaída, talvez na próxima você consiga. Espero que não tenha. Eu também espero. Né? Mas por quê? Porque nós, né, quando a gente lembra que existe uma área de segurança da qual eu posso retornar para poder tentar de novo, está perfeito. Porque o problema não é tentar de novo. O problema é parar. O problema é não tentar. O problema é desistir. Porque se eu desisto disso, eu estou desistindo de mim. Eu já não acredito mais em mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou chutar o balde, eu vou deixar tudo para lá e se afunda tudo. Então eu não posso desistir de mim. E quando eu conseguir pedir ajuda, né? Certo? E vai ser incômodo, cada vez que eu peço ajuda vai incomodar mais. Porque a minha consciência da minha doença, de mim, você entendeu? E da minha realidade, ela vai aumentar. Entendeu? Porque quando a pessoa recai, muitas vezes ele fala, não vou, de novo, não vou voltar para lá. O cara está envergonhado, está com o ego ferido, você entendeu? Ele vai falar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que eu não faço. Por que eu não faço? Por que eu não pratico o que eu já aprendi? Por que eu não coloco em prática, né, os passos? Por que eu não coloco em prática a sugestão do só por hoje? Por que eu não coloco em prática o evite? O que é que acontece comigo que eu não consigo colocar em prática o básico? O que é o básico? Dizer não para a minha vontade. E aí eu volto a errar. Eu erro 1, eu erro 2, eu erro 3, eu erro 4, eu erro 5. Porque o interessante que você falou aí, a respeito de. Lógico, nós estamos vivendo em 40 pessoas com 40 cabeças diferentes, pensamentos totalmente diferentes. Né? É como você disse, eu não sei o dia de amanhã, mas eu pretendo, né, voltar à sociedade e ser um bom pai, um bom marido, se possível, né? Enfim, mas incomodou algumas pessoas, né? Incomoda, lógico. O fato de, né, um bochicho aqui, um bochicho lá e tal, né? Mas aí eu fiquei pensando, e aí a gente começa a conversar, porque eu sou de um jeito, tem pessoas que são de outro, né? O meu quarto, né? E no mesmo momento que incomodou o Paulo, o outro sobrepôs. Então deu aquele equilíbrio, você entendeu? É por isso que eu perguntei. Para mim é fracasso. Para mim, eu não vejo sucesso em retorno. Não. Se eu sair 3 vezes, 4 vezes. Aí o fato de você voltar. E voltar. É fracasso? Não, na minha mente sim. Diariamente. Porque eu acho que para mim daí eu não quero nada com nada. Para mim. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando do Paulo. Eu estou na 7ª. Vamos ver um exemplo aqui? Quem aqui já esteve em casa, limpo, de boa, não querendo usar droga, mas de repente você foi lá, levantou e saiu e foi usar? Eu. Aí eu te pergunto, como é que você explica isso, se você não queria usar? Amém. Eu cheguei, assim, eu não sei Tá. por que você está aqui hoje, a reunião, mas enfim, é uma troca de ideia. Eu comentei com você, dia 24 de dezembro, uma semana antes, eu senti algo diferente em mim, mas eu consegui identificar o que era. Tomei banho, fiz minhas coisas, tranquilo. No dia 24 de dezembro, eu vou pego 2 pedras. E aí? Marquinhos. É um sucesso, comentei com o Marquinhos, a minha vida estava tudo bem, minha família de volta, com moto, eu não tinha uma bicicleta para andar, meu trabalho. E aí, eu não consigo imaginar, se você perguntar para mim por que eu usei droga, é porque estava tudo bem? Não. É uma coisa louca, cara.
Essa vida é uma coisa louca. Dependente químico, ele é insatisfeito. Olha, só um minutinho só. Só um minuto. Ele é Você não insatisfeito. precisa virar aquele bagulho lá, hein? Se está tudo ruim, ele usa droga, porque está tudo ruim. As coisas começam a ficar bem, durante o período que ele constrói as coisas dele, está tudo tranquilo, ele está ralando, ele está bem, daqui a pouco ele estabiliza um pouco. Nesse ponto de estabilidade, até a recaída dele, é quando está tudo normal. Entendeu? E quando está tudo normal, eu não gosto. Porque está normal demais. Então, bom, a recaída, ela faz parte da doença, ela não faz parte da recuperação. Não, faz parte da doença. E quando eu estou em recuperação, eu ficar recaindo, voltando, é a linha. É a doença. Só que, Quando eu estou em recuperação, e quando eu estou limpo, desculpa, quando você entra para uma recuperação, você recai, volta, significa que você ainda não está em recuperação. e tipo assim, as minhas ideias são totalmente diferentes de quem está em recuperação quando eu estou recaindo. Pode falar. Minhas ideias, minhas palavras, meu andar, é conveniente que as pessoas não encostem em mim, porque eu vou estar falando muito, porque fala que tem que evitar lugares, pessoas. Quando eu não estou em recuperação, eu estou internado, às vezes, por causa de uma injustiça, por causa da família, porque não tem lugar para ficar, mas eu quero ficar no mundo, eu quero usar droga. E as minhas conversas só no mundo, só falando de usar droga, as pessoas vão ter que meditar. Sim. Porque senão eu vou arrastar as pessoas. Sim. Porque você ainda não está em recuperação. Então as pessoas elas não são obrigadas a me abraçar, porque o meu papo é só ativa. O que é abraçar alguém? O que seria abraçar? Cara, é o seguinte, eu sou fraco. Eu não consigo dizer não para mim mesmo. Eu quero recuperar, eu vou me esforçar. Então, o que o narcótico dos alunos fala? Você precisa ter uma coisa. A vontade de... É isso que você precisa. Existe o desejo dentro de você? Se existe esse desejo dentro de você, cara, continue voltando nessa que fala. O que significa continue voltando? Insista, persista, não vai desistir. Você está entendendo? Porque o negócio é assim que funciona. Entendeu? Ou tá difícil sempre sair. Eu precisei dos caras para ir lá virar, Trovão. O 2 foi lá virar. Aí o que acontece? Certo? É essa insistência, ok? Que vai fazer com que eu possa realmente adquirir o hábito de procurar a melhorar. Eu tendo a consciência do mal que eu faço para mim, certo? Vai me constranger. Por quê? Porque se eu faço mal para mim, automaticamente eu farei mal para os outros. Por quê? Porque em mim não há nada bom a não ser o mal que eu faço em mim. E se o que há em mim é mal, eu não vou dar nada de bom para ninguém. Eu vou apenas distribuir aquilo que eu tenho, porque eu dou o que eu tenho. Eu só ofereço aquilo que eu tenho. Só que hoje, por exemplo, está falando sobre o tempo livre e o tratamento, a sua recuperação, sobre as reuniões, o modo que você lida com o seu tratamento. Então existe a questão da força, né? Existe a questão do equilíbrio, existe a questão da intensidade e da constância. Quando eu começo, logo no início da minha recuperação, o que acontece? Eu sou mais intenso. Eu vou com força, né? Aquela coisa, não, que eu vou fazer dar certo, que eu vou ficar até o final, que eu vou isso, que eu vou aquilo, que eu faço um monte de promessas para mim mesmo. Só que vai passando o tempo, a gente entende que recuperação não é força, recuperação não é intensidade. Você precisa ser constante, manter o equilíbrio no passo a passo, para que você possa fazer uma manutenção da sua vestimenta. Entendeu? E existe a questão do quê?
conforme vai se passando o tempo, tá? E eu vou entendendo melhor os passos, eu consigo entender melhor a mecânica da recuperação, eu consigo me compreender com mais lucidez, com mais tranquilidade, né? Significa então que eu estou adquirindo experiência, e a experiência ela vai me trazer uma visão diferente daquilo que era no começo. Eu não preciso sofrer para ter uma recuperação. Eu apenas preciso entender e aceitar que o meu quadro precisa mudar. E que para o meu quadro mudar, eu preciso começar a mudança comigo. Até porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. E ninguém tem que me aturar, ninguém tem que me suportar. Eu sou maior de idade, negão. Dono do meu nariz. Eu posso fazer um monte de coisa. E eu faço sozinho. Só que quando vem as consequências do meu uso, as consequências das recaídas, aí eu fico enchendo o saco de um monte de gente para poder lidar com o meu problema, que é o problema que eu causei. Então, quando eu passo a enxergar que eu acabo me tornando um incômodo, que eu acabo me tornando um cara chato, eu acabo me tornando uma pedra de tropeço no caminho das pessoas, eu acabo me tornando um cara inconveniente, eu acabo me tornando um problema na vida das pessoas, eu vou me sentir mais constrangido, eu falei, eu não quero ser assim, cara. Eu não quero permanecer dessa forma. E isso existe dentro da comunidade também. Isso, quando o cara, por exemplo, ele fala assim, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais ficar dessa forma, eu quero me tratar. Ele já entendeu a situação dele. Oi. Bom dia, eu sou Samuel, mais uma aqui de recuperação. Samuel. Falando de mim, né, uma recaída. A minha recaída foi a droga do meu comportamento, né, mano? Que eu não me tratei, então isso que custa minha recaída, né, mano? E pra mim, aqui, essa clínica está sendo um desafio pra mim, porque a outra que eu tava tinha pessoas que ficavam, tinha caso, e pra me deixar fugir. E na verdade eu não queria vir, né, mano? Nós já estávamos perdendo família, já estávamos perdendo filho, já estávamos perdendo esposa, né, mano? Já estávamos quase indo morar para a rua. Aí eu peguei. 2 dias antes de ser internado, eu ganhei isso aqui. Eu falei assim, a droga do meu comportamento que eu não aprendi está tudo aqui, ó. E eu peguei, numa sexta-feira, e falei com o meu irmão, falei, seu João, eu preciso de uma ajuda, mano. Eu disse, o que você quer? Eu preciso ser internado. E ele já tinha visto essa clínica. E na hora que eu falei isso para ele já começou a chorar. Você não sabe, eu fui buscar a palavra, Deus falou para mim. Você ia vir conversar comigo. Ele me deu um abraço, mas só que eu não sabia que era assim. Pô, portão aberto, você pode fazer o que você quiser. Você me deu uma força em mim. Que, é um desafio a cada dia, mano. Eu poder acordar, ver aquele portão aberto e ficar aqui dentro, mano, porque eu preciso estar aqui. Legal. Né, mano? Então, essa noite foi uma noite que eu dormi tão bem e acordei tão bem, cara, que eu preciso aprender mais, cara, sabe? E saber lidar comigo mesmo, cara. Então eu agradeço aí a oportunidade da palavra dos ouvintes companheiros. Sabe o que é interessante na realidade? Né? Essa liberdade, ok? O objetivo o que é? Não é que você se sinta apreensivo, opressivo, oprimido, nada disso. Né? Você tem liberdade. Eu quero ir embora. Tem certeza que você quer ir embora? É isso mesmo que você quer fazer? Entendeu? Tá? O que é que você vai fazer? Você acabou de chegar. Está tudo fodido aí, cara. Entendeu? Né? Então, essa escolha, a liberdade de escolha é que faz a diferença na vida
Entendeu? É exatamente isso. Eu tenho um portão aberto, eu não vou embora. Por que eu não vou embora? Porque eu não entendi que eu preciso de mudança. E eu quero essa mudança. Entendeu? É esse querer, é esse desejo, é essa vontade que vai fazer com que eu permaneça, que vai fazer com que eu entenda, mesmo que muitas vezes eu não queira aceitar, mas que eu entenda o processo da recuperação, porque ela é um processo. Não é milagre, meu amigão. Você simplesmente não vai chegar aqui hoje, amanhã eu já estou curado e vai embora. E vida que segue. Não é assim. Existe uma série de fatores que precisam ser mudados. Né? Ontem eu tava com essas ideias aí, né, finalmente, né, de ir embora, até porque eu conversei com o Ziel lá em cima, lá. Você explicando aí, através das palavras suas aí, ser o malandrão, né, mano? Assim, o valor é que a gente tem nossas escolhas também, né, assim como aqueles que teve quando saiu, né, mano? Exato. E eu tava com essas escolhas na mente aí de pai, de querer ir embora e tal, mas ainda, igual o Paulo comentou, pegando o gancho dele, comentou com o pessoal do pai, conversou aí e tal. Essas ideias vão mudar, né, mano? Porque quem não pode sou eu, né, mano? Ter uma atitude assim, isolada de mim mesmo, não de você, não da Fabiana, nem de ninguém, de querer ir embora por causa dos outros, né? E tipo assim, nós pega um barulho, querendo ou não, né, pô? Vai virar bagunça e tal, né? Não é uma nem duas, né? Mas assim, você explicando agora, eu tô vendo que é das nossas vontades, né, mano? Hoje eu já não tava com vontade mais, porque eu parei, já peguei a rapaziada lá em cima também, né, mano? Você falando aí desse jeito aí, é das vontades da pessoa que leva ela a uma recaída, né, mano? Se eu fosse embora, eu podia ter uma recaída também. Aí eu já mudei essa página aí, essas ideias que eu tava, né? Marquinho. Eu pedi desculpa aí pro Zé. É a família. Cara, aluguei ele ontem um pouco, peguei a orelha dele um pouco ontem, para bolar um papo, né, pra rapaziada do meu quarto aí, né, mano, me ouviu lá também falando lá, até o Juninho Magal eu chamei lá, hein? Peço desculpa aí. Legal, Entendeu, mano? Boa. Mas você falando aí deixou bem claro, pô, das nossas escolhas, das nossas... Entendeu, mano? É isso daí, só por hoje. Sabe por quê, cara? Eu já cansei de falar isso, eu vou continuar falando quantas vezes for necessário. Quando você for embora, você não vai levar ninguém. Entendeu? O Zé não vai levar o Justin Bieber ali pra casa. Você entendeu? Ninguém vai levar ninguém pra casa, cara. Você vai sair daqui, você vai voltar pro sítio da sua família, você vai seguir tua vida e vai fazer o seu papel. Você entendeu? Então, já que eu vou seguir a minha vida assim que eu terminar meu tratamento, Meu Deus. ok? Por que alguém daqui de dentro que está acolhido nas mesmas condições que eu, na mesma situação que eu, você entendeu? Talvez não praticando as mesmas coisas que eu esteja praticando, certo? Por que eu vou me deixar influenciar pela escolha do outro? Não tem porquê. Tá? Ah, fulano não quer recuperação. Aí também eu não vou querer. Sai isso pra ele imediato, né? Eu conversei com um companheiro ontem que chegou, que tava Aqui, ó. o Thiago, tava conversando com ele ontem, né, mano? Falei assim, mano, dessa vez aqui eu vim, aí eu já vieram falar um monte, tem muita pessoa que às vezes eu vou ficar aqui, que não vou aqui. Mano, eu não vou embora de ninguém não, mano. Eu vim aqui por Amém, irmão. Tá ligado, mano? Falei assim, então eu vim aqui pra mim, na hora que eu entrei ontem na salinha aqui comigo com meus irmãos, o pensamento já não, mano, diante de Deus eu não era ficar, mano. E o que atendeu nós ontem, Marquinho. o Marquinho, mano, o cara abriu minha mente de uma tal forma que eu falei, não, mano, que isso ela tá lágrima do meu olho, mano. Só vi que chorar, irmão. Isso aí tá lágrima do meu olho, mano. Então, aí eu vi, comecei a conversar bastante com o Marcelinho ontem também, que foi doido embora aqui e tal. Mano, esses caras colaram no meu caminho, mano, é que nem na rua, mano, evitar lugar, mano. Se o companheiro não tá querendo tratamento, eu vou fazer a minha leitura, mano. Eu vou no cantinho, eu vou aqui aberto, mano. Eu vou fazer a minha recuperação, mano. Porque quem precisa sou eu e minha família. Amém. Fala, Vítor. Mestre, o Anderson, sou mais dependente de Cristo, busca a recuperação. Ele moveu, o que está movendo, comovendo e mexendo com a comunidade entre nós
segunda, vou citar nome, Tá. o que aconteceu ontem, que aconteceu. Muita gente, nós estamos falando, que como pode aceitar, olha, a comunidade é aberta e tal, mas o que vai acontecer? Ninguém quer ficar mais perto desses caras. Então, tudo bem, é uma Eles história. não tá. Mas é aquela história. Todo mundo querendo uma punição. Cara, é assim, ó, vamos lá. Eu estou falando. Olha que interessante. em nome da comunidade. Olha que interessante. Vamos lá. Por que quando o cidadão está em casa, ele recai? Sim, senhor. Por que ele não quer voltar para casa? Vergonha. Todo mundo passa orgulho. O cara ele é orgulhoso, porque eu acredito que ele é orgulhoso, certo? E ele vai ficar envergonhado devido ao orgulho que ele tem. Ele não quer dar o braço a torcer. É por isso que o cara fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 dias no mês fora de casa. Ele não quer voltar, porque ele sabe que a bucha que está esperando ele lá. Ele vai ouvir o que ele não quer. Você entendeu o negócio? Da destruição que causou também nele. Não é, porque eu quero fazer as coisas, mas não quero lidar com as consequências. Entendeu? E a maior consequência que o indivíduo tem diante de uma recaída é a vergonha que ele sente. Deus pôs o senhor no caminho aquele sábado de manhã, véspera do Dia das Mães, porque agradecer a Ruth lá que me mostrou eu agradeci, eu pedi, e a terça estava ali. Certo? Então, Agora deu vontade de chorar. nós precisamos ter essa consciência. Recuperação para quem tem saco roxo. Amém. Recuperação não é para menino, recuperação não é para moleque, recuperação não é para quem gosta de brincar, recuperação é para quem tem saco roxo. Você tem que aprender a falar não para você, não para a família, não para os amigos, não para os locais, não para o desejo. Você tem que aprender, você entendeu? A renunciar tudo aquilo que você gosta, porque tudo aquilo que você gosta te afundou até aqui. É a arte de contrariar. É a arte de se contrariar, cara. Você entendeu? É por isso que a sugestão, o que é? Eu vou criar novos hábitos, Amém. eu vou andar em novos lugares, eu vou conhecer novas pessoas. Você entendeu como que é o negócio? Então eu preciso ter essa mudança. Né? É sugerido talvez a mudança geográfica, mas eu posso ir para qualquer lugar do mundo, se o meu comportamento for o mesmo, o resultado será o mesmo de antes. Quem tem que mudar sou eu. É por isso que no Só Por Hoje, quando fala, né, eu vou procurar ver de uma forma melhor a minha recuperação. Ou seja, o que vai acontecer, cara? Eu aprendi o básico e a experiência de vida que eu estou tendo na recuperação vai melhorar a minha visão sobre as coisas que eu tenho que fazer. E conforme eu vou tendo essa experiência, eu sofro menos, tá ok? Porque eu vejo que não é esse bicho de 7 cabeças, tá certo? Tá? Eu vou sofrer menos, porém, eu serei mais Vai responsável. recuperar mais. Eu serei mais responsável. Você entendeu? Certo? Pô, eu tenho que me afastar de pessoas. Dói. Dói o quê? Dói ficar sujo na rua, usando droga. Eu falo familiares. Não, também não. 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 Sabe o que dói? É você se olhar no espelho e falar, quem que é esse cara que eu não reconheço? É isso que dói. Você entendeu? É isso que dói. É você simplesmente levantar de manhã, você olhar no espelho e querer quebrar o espelho com um soco, porque você não gosta do que você está vendo. É não gostar de si, é não ter amor próprio, é você simplesmente entender que você se tornou aquilo que você jamais pensou que você se tornaria. Mas você não nasceu assim, então você não precisa morrer dessa forma. Você não precisa continuar dessa forma. Oração da serenidade fala o quê? Você entendeu? Coragem para modificar aquelas coisas que eu posso. Pô, cara, tenha coragem. Se precisa de coragem para você simplesmente chegar para a pessoa e falar, ó, tudo de bom, tem o meu respeito, mas a gente está cortando o contato aqui. Faça sem medo.
Você entendeu? Você é a pessoa mais importante da tua vida. Depois de você que vem o resto. Porque, eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu filho, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, mas você não cuidou nem de si mesmo. Você não dá conta de você mesmo. Você vai dar conta do que mais? Fala pra mim. Nasceu sozinho, né? Se você não está bem, se você não dá conta da tua vida, se o teu emocional está abalado, o teu psicológico está abalado, a tua vida sentimental está uma porcaria, a tua vida financeira já foi pro brejo, você entendeu? A sua saúde física já era. Você quer cuidar de quem, negão, se você não cuidar nem de você mesmo? Então precisa olhar um pouco mais para si, entendeu? Certo? E fala, eu preciso ficar bem. Eu preciso estar bem. Do dia para a noite não. Certo? Você vai se quebrantar, você vai ter as crises de abstinência, vai ter as variações de humor, vai ter a falta de sono. Você entendeu? Vai ter dia que o passarinho está cantando, você quer pegar ele com os dentes para ele poder parar de cantar. Você entendeu? Vai ter uma hora que você vai olhar do lado, o teu colega do lado que está dormindo ali, está roncando. Você entendeu? Você quer dar choque 220 nele, jogar água para ver se ele... Tem dia que você não vai estar legal. Faz parte do processo. Qual que é a parte do processo? Aprenda a lidar consigo mesmo. Legal, pô. Autodomínio, né? Entendeu? Aprenda a lidar consigo mesmo. Pô, mas eu sou um cara chato, então seja menos chato e mais responsável. Né? Eu sou um cara que eu desisto fácil das coisas, então beleza, vira homem e para de desistir, para de brecar as coisas no meio do caminho, termina tudo aquilo que você começou, para de fazer as coisas pela metade, vá até o fim. Faça a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte no teu lugar. É responsabilidade sua. Muito bem. Essa mudança, ela tem de partir de você, daqui de dentro, do âmago da tua alma, para você falar, cara, chega. Vai doer? Pode ser que doa no começo. Por que não? Ué, eu uso o exemplo do prego no pé. Certo? Você pisou no prego, você tem duas opções. Continuar andando com o prego no pé, vai doer a cada passo ou você vai tirar. Mas para tirar ele vai doer do mesmo jeito. Entendeu? Vai doer do mesmo jeito, vai dar uma inflamaçãozinha ali, vai ficar uns dias dolorido, mas depois vai sarar. Recuperação, negão. Eu tiro aquilo que está me ferindo. Você entendeu? Certo? Eu tiro aquilo que está me ferindo, que está me destruindo. Beleza? Vai doer. Certo? O processo de cura vai doer um pouco, porque a cada passo que eu dou, eu vou lembrar daquele prego no meu pé. Certo? Mas daqui a uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, eu já não estou sentindo mais nada. Eu já estou correndo, estou jogando bola, eu já tenho a minha liberdade. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos levantar pela manhã, olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê. Você entendeu? Se nós aprendermos qual que é realmente a essência disso, né? A nossa recuperação, tá ok? Ela vai ficar mais leve, ela vai, você entendeu? Não vai pesar tanto. Por que ela não vai pesar tanto? Né? Porque o meu foco em mim e na minha recuperação está de tal forma que tudo que há em volta não interessa. Legal, rapaziada? Legal. Fofão, dá licença aqui, Fofão. Sou o Marcos, dependente de Cristo. Queria pedir perdão para os companheiros de ontem, em especial para o Marcelo, né, que se sentiu ofendido por uma palavra de amor, empatia, compreensão e respeito com os companheiros que saíram. Me desculpe se você me entendeu mal, do meu jeito malandrol de falar com você, mas foi me dado a oportunidade várias vezes. E eu sinto de dar oportunidade para as pessoas. Eu sou errante, as pessoas erram, então eu vou dar oportunidade. Assim, eu vim para estender a mão, não para reter a mão. Então me desculpa, cara, se você se sentiu ofendido com o meu jeito de falar,
o meu jeito de se expressar com você, mas todas as palavras que eu coloquei lá em cima foram de amar os companheiros. Companheiro é isso, é andar do lado, é andar de mão dada, entendeu? Então me perdoa, velho, do meu jeito malandrol de falar com você, tá bom? Tá? A palavra que eu pus, quem estava lá viu, amor, compreensão, e falei que foi escolha dos companheiros, velho. Somos doentes, eu tive a oportunidade várias vezes e senti a dor de oportunidade fechada, e eu não posso transmitir isso pro meu próximo, porque dói, machuca, e eu não posso fazer o cara sentir. Se eu sentir, eu não gostei, porque eu quero fazer o outro cara sentir. Então me perdoe os companheiros, Hernani, Marcelo, o Adenilson, mas eu, quando eu faço a minha oração, eu faço para colocar pessoas na minha vida que precisam ser ajudadas e amadas, e me capacite para ajudar cada uma delas. Então, muito obrigado. Valeu, rapaziada.